Eu queria também saber, Miguel, em que momento você começou a pregar, mas pregar da forma que você prega hoje? Com que idade isso te despertou? Porque muitas coisas chamam a atenção, né? A propriedade com que você fala, você é muito eloquente para falar também, você fala muito bem. E a sua postura no púlpito também não é a postura de um adolescente. A gente até estava comentando aqui antes, né? Então eu queria saber em que momento você começou a desenvolver esse seu jeito de pregar e pregar dessa forma. Que eu parti a ter um conhecimento mais profundo da Bíblia ali para os 10 a 12 anos de idade, né? Eu comecei a entender mais a Bíblia. Claro que antes disso eu tinha um conhecimento das Sagradas Escrituras. Porém, a partir dali dos 10 a 12 anos, a gente tem ali o pico, né? De conhecimento, de entendimento. E ali eu comecei a entender que as coisas de Deus é um pouco mais séria, né? Paulo disse assim: quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, brincava comigo, fazia. Eu era menino, mas hoje não, hoje eu amadureci, né? Claro que o tempo e a eloquência, a chamada de Deus, ela não pode bater, ela não pode ter conflito, né? O adolescente, ele tem que ser adolescente. A criança, ela tem que ser criança. O adulto, ele tem que ser adulto. Hoje, a sociedade, ela tem um certo grilo, digamos assim, a linguagem do Nordeste, né? O grilo, né? Que é uma implicação com o adulto que é infantilizado e com a criança que tem mente de adulto. Só que a gente entende que quando Deus tem chamada na vida de alguém, a gente tem que entender diferenciar. A gente tem que ter momentos, não personalidades, momentos. Eu tenho o meu momento de estudo, eu estudo. Eu tenho meu momento de brincadeira, eu tenho meu momento de palavra, eu tenho meu momento de devocional, eu tenho meu momento dentro de uma igreja, mas eu também tenho um momento de lazer com a minha família, com a minha casa. O que as pessoas criaram o grilo comigo é que eu nunca expus isso. A minha vida particular e pessoal nunca foi exposta. Agora sempre as pessoas me veem de terno e gravata, as pessoas sempre me veem dentro de uma igreja, as pessoas sempre me veem aqui em podcasts. Então as pessoas tiveram a primeira imagem e deram essa imagem como resultado da minha vida inteira, mas não. Então, assim, eu consegui conciliar e consigo conciliar isso como da melhor forma. Agora, claro que a gente tem essa noção de eloquência, mas eu acredito que é por causa da desenvoltura de tantas mensagens que eu preguei, dos públicos que eu prego, né? Eu já participei de muitos cultos infantis, mas a maioria dos meus cultos nessa idade de 10 a 12 anos era cultos de Santa Ceia, era cultos de quarta-feira à noite, de domingo à noite, né? Então, assim, devido a esse público mais adulto que eu preguei, por isso que a postura e a eloquência que eu desenvolvi. Teve alguma idade que você começou a ser chamado de missionário? Você lembra de quando que foi, assim? Sim, eu fui na realidade, missionário eu ouço desde os meus 4 anos de idade, pelo fato de eu ter ido à Argentina, né? Mas nunca consagrado definitivamente. Porém, ano passado, o meu pastor me impulsou realmente missionário, tanto que eu tenho até a carteira de missionário pela igreja que eu congrego. Eu acho muito interessante, né, você ressaltar que você estuda, que você tem o seu momento de lazer, né, de tudo isso, porque de fato não é o que as pessoas Imagina. comentam, não exatamente. E você falou que consegue conciliar isso tudo muito bem. Mas me conta, Miguel, eu acho que não só eu, mas todo mundo que está assistindo quer saber também. Na prática, como você faz para conciliar tudo isso e não acabar te sufocando, te sobrecarregando também? Porque você é um menino de 15 anos, né? Sim, bom, a gente tem aí por semana 7 dias, a gente tem por mês aí 30, a gente tem por dia 24 horas, então, claro que 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias no mês, eu não fico dentro de uma igreja, né? É isso que as pessoas não enxergam. A gente tem manhã, a gente tem tarde, a gente tem noite, eu não levanto vestido de terno e gravata, eu não passo a tarde e a noite dentro da igreja, né? A gente tem ali tempos, a gente tem ali momentos, e claro que esse meu tempo de 24 horas no dia, eu faço meus afazeres, eu faço meus deveres. Todo jovem, ele tem responsabilidades, certo? O jovem, ele tem responsabilidade, um jovem comum, ele tem responsabilidade com a escola, ele tem responsabilidade com seus afazeres dentro de casa, ele tem sua responsabilidade com seus pais, que é amar e respeitar, dar amor e carinho, ele tem sua responsabilidade, se ele pratica um esporte ali, ele se dedica a isso, né? O que eu acho muito interessante é que muitos jovens na minha idade hoje em dia, eles praticam esporte como jogar bola, vôlei, e isso dedica o quê? Dedicação, tempo, aperfeiçoamento. E aqueles que não querem fazer só o esporte, mas mais para frente se tornar um profissional, entrar num time, fazer um contrato, eles se dedicam a isso. Assim também é na igreja. Eu tenho total convicção, e a Bíblia diz que jovens
Busque ao Senhor. Lembra do teu Senhor no dia da tua mocidade. Não é da tua velhice, é da tua mocidade. Para que não venham os dias maus, a qual eu não tenho. O problema é que hoje a gente criou uma geração do deixa depois. Vamos amanhã. Depois a gente vê. Só que é necessário a gente entender que Cristo estará às portas. E a Bíblia diz que se não tiver homem, se não tiver mulher, as pedras vão clamar. E Joel proferiu, o profeta Joel disse isso, que nos últimos dias ele derramará do seu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Ou seja, haverá uma profecia na boca dos jovens, haverá uma profecia na boca das crianças, haverá uma profecia na carne mais frágil, porque Deus levantará uma nova geração com disponibilidade, com agilidade, com força, com virtude, avante, pregando o evangelho de Cristo Jesus. Então, partindo desse princípio, eu tenho os meus momentos. O que diferencia que a rede social e que as pessoas não conhecem é que eu não exponho. Você também canta, né? Você é afinado. Você sempre soube que o seu caminho era a palavra de Deus ou você também achou que pudesse ser cantor? Eu sempre cantei. No início quando eu comecei o meu ministério, eu sempre cantei, sempre preguei. Teve um tempo que eu parei de pregar, né? Mas Deus sabe como pegar o homem, né? Deus usou muitos profetas nessa época e disse assim, olha, não enterra o talento, não enterra o dom. Eu te dei algo, eu te dei um mistério, você canta. E você pode profetizar, você pode cantar, você pode pregar. Mas nunca pare de cantar. E eu, desenvolvido, né, luxuoso pela palavra, né, desenvolvido pelo aquilo que eu estava conhecendo, preguei. Agora, esse tempo, me proibiram de pregar, mas não me proibiram de cantar. E aí Deus deu a vertente do cantar. Eu comecei a cantar novamente. Então Deus sabe aonde pegar o homem. Se você que está me ouvindo enterrou um dom, enterrou um talento, um dia você vai precisar dele. Eu achei só um comentário que eu achei interessante, que ele falou que ele não dorme e acorda de terno, né? E quando você chegou aqui, eu até estranhei. Você vem com outro tipo de roupa. Eu falei, nossa. Enfim. Mas eu gosto muito de social. Eu acho mais alinhado, né? Mas andar de terno e gravata soa, né? Durante o dia. Rio de Janeiro, calor. Rio de Janeiro, né? Tá meio feio aqui, né? Você vai na praia de Copacabana, né? Não é?